Eu adoro isso. O quê? Não está tranquila? Que estranho. Vai fazer algo lá dentro. Não, com isso. O sumiço de Caleb foi revelado após um acidente com seus familiares em 8 de dezembro. Seu pai, Stephen, dirigia ao dobro do limite de velocidade, segundo o relatório do acidente. A caminhonete teria saído da estrada e batido em uma árvore. Como resultado, ele e a irmã de Caleb, de 2 anos, morreram. A mãe de Caleb foi levada de avião para o UAB. Ali afirma que ninguém usava cinto de segurança. Bem-vindo de volta e obrigada por estar aqui. Eu sou a Cassie e este é A Wicked World. A história que eu tenho para vocês hoje aconteceu bem recentemente e é um pouco complicada. É sobre um garotinho desaparecido e sua irmã mais velha, que provavelmente foi morta para encobrir o desaparecimento dele. Essa é a história de Caleb Riley Collins. Riley Denise Collins nasceu em 12 de abril de 2022 em Birmingham, Alabama, filha de Stephen Bradley Collins e Wendy Pamela Bailey. Riley era um bebê amoroso e feliz. Ela gostava de pescar com seu vovô, Johnny, e de assistir ao desenho Patrulha Canina. Ela também adorava o Mickey e a Minnie Mouse. Cerca de um ano após Riley nascer, em 2023, seu irmão mais novo, Caleb Rowan Collins, nasceu. Infelizmente, não se sabe muito sobre ele, pois sua mãe e seu pai, Stephen e Wendy, nunca mencionaram o garotinho em suas redes sociais, raramente postando fotos dele. Essa foi a única que achei, e como dá pra ver, o rosto do menino quase não aparece. Mas pelo que dá pra ver, parece que ele tem cortes e hematomas. No dia 8 de dezembro de 2024, por volta das 10h30 da manhã, o pai de Riley e Caleb, Stephen Collins, de 40 anos, estava dirigindo sua Toyota Tacoma em alta velocidade quando bateu em uma árvore no condado de Fayette, na rodovia 73 no condado de Fayette, Alabama. Ele estava dirigindo a pelo menos 92 milhas por hora em uma estrada com limite de 45 milhas por hora quando tentou fazer uma curva na pista molhada, perdeu o controle e bateu em uma árvore. No carro com ele estavam sua noiva e mãe de seus filhos, Wendy Bailey, de 22 anos, junto com a filha deles, Riley. Nenhum deles estava usando cinto de segurança, e não foram encontrados marcas de frenagem no local, como se Stephen nem tivesse tentado frear para evitar o acidente. Stephen morreu no acidente, e Riley, de 2 anos, também foi declarada morta no local. Ela não estava em uma cadeirinha e foi parcialmente arremessada para fora do veículo. Wendy, mãe da menina, foi a única sobrevivente e levada a um hospital local para tratamento. Após esse incidente, um familiar de outro estado informou às autoridades que o casal, na verdade, tinha outro filho, Caleb, e queria saber onde ele estava, pois ele não estava no veículo no momento do acidente. O departamento do xerife do condado de Fayetteville emitiu alerta de criança desaparecida. Eles divulgaram um comunicado afirmando que o menino de 1 ano, de Winfield, Alabama, estava desaparecido. Depois, pediram ao público informações sobre seu possível paradeiro. Caleb foi descrito como menino branco, de cabelos loiros e olhos azuis. Ele mede cerca de 76 centímetros de altura e pesa 16 quilos, embora ele tivesse pouco mais de 1 ano de idade, então eu realmente duvido que ele pesasse tudo isso. Os investigadores, então, realizaram várias buscas na casa da família, que ficava na rodovia 129, na região de Winfield, além de viajarem várias vezes para Birmingham para entrevistar a mãe das crianças, Wendy, enquanto ela estava no hospital. Foi descoberto que o Departamento de Recursos Humanos do Alabama já havia atuado com a família. Foi dito que tanto Caleb quanto Riley, em determinado momento, foram colocados em famílias acolhedoras e chegaram até mesmo a viver com uma família acolhedora muito boa. Depois que as crianças foram devolvidas à própria família, elas ficaram sob a custódia legal do avô de 55 anos, John Elton Bailey, que também passou a morar na casa.
Então, como o avô claramente não levou a sério sua responsabilidade de proteger as crianças, ele foi preso e acusado de não comunicar o desaparecimento de uma criança. Ele então ficou detido sob uma fiança de $100.000. Segundo John, o bebê havia sido visto pela última vez em 4 de setembro, mais de 3 meses antes do acidente de carro. Agora, foi dito pela outra filha de John Bailey, irmã de Wendy, que John foi impedido de se comunicar com o resto da família enquanto morava com Stephen e Wendy. A irmã também afirmou que John era mantido constantemente embriagado por Stephen e Wendy, o que me faz questionar por que os serviços de proteção à criança o consideraram uma boa opção como guardião. Uma vizinha da família também relatou que, na época do acidente, John apareceu no local. E quando chegou, a primeira coisa que tentou fazer foi pegar a bolsa da Wendy. Imagino que era para pegar o celular dela antes da polícia chegar. Agora, a mãe das crianças, Wendy, se recuperaria totalmente. E apenas algumas semanas após o acidente, em 30 de dezembro, ela recebeu alta do hospital. Mas, nesse momento, ela não estava livre para ir embora. Em vez disso, ela foi levada à cadeia do condado de Fayette e acusada em conexão com a morte dos 2 filhos. Agora, ela é acusada de causar a morte de sua filha Riley, além de não ter denunciado o abuso de seu filho Caleb. Isso porque a mãe admitiu que sabia e deixou de intervir em mais de 2 ocasiões quando seu filho Caleb estava sendo fisicamente abusado mediante tortura. Meses antes do acidente de carro, em julho de 2024, Wendy recebeu uma mensagem de texto de seu noivo Stephen enquanto estava no trabalho. A mensagem dizia que ele ia matar o pequeno Caleb. Em seguida, veio uma foto de Caleb pendurado por uma corda, com sangue no corpo. Depois disso, Stephen enviou outra foto para Wendy. Essa mostrava Caleb deitado de costas no chão, com hematomas graves pelo corpo. Stephen então enviou uma mensagem dizendo: "Ele não se mexe, me desculpe." Mas então ele enviou outra mensagem dizendo que Caleb agora estava se mexendo. Wendy respondeu dizendo que o garotinho só parecia exausto, cansado e machucado. E espero que seja só isso. A mãe também contou aos investigadores que, por volta da época em que seu filho Caleb morreu, que ela estimou ser perto do dia 29 de setembro. O corpo do menino foi colocado em um saco plástico e depois armazenado em uma construção separada por um breve período de tempo antes de ser descartado em um local desconhecido. Desde então, os investigadores vasculharam um galpão na propriedade da família e o local da fogueira no quintal. Mas mesmo após várias buscas na propriedade e nas áreas ao redor, a polícia ainda não conseguiu localizar o corpo de Caleb. Wendy ainda está presa e foi acusada de violência doméstica, abuso de cadáver, abuso infantil agravado e homicídio culposo por negligência criminal em relação à morte de sua filha Riley. Os investigadores também disseram que mais acusações são possíveis. Falando sobre Wendy, várias pessoas que a conhecem disseram que ela tem limitações cognitivas e possui dificuldades de aprendizagem. Não que isso seja uma desculpa para o que ela fez de forma alguma. Mesmo que a última vez que Caleb foi visto com vida por seu avô tenha sido em 4 de setembro, houve uma postagem estranha feita por seu pai, Stephen, ou como ele se apresenta em um de seus perfis nas redes sociais, Brad Collins. Ele postou em 6 de novembro. "Nosso filho não está bem, não está crescendo e tem sérios problemas nas costas. Os órgãos crescem, mas o corpo não. Ele vai precisar de uma cirurgia em algum momento. Mantenham-no em suas orações. Tem sido difícil e parece que teremos um longo e difícil caminho pela frente." A questão é que Stephen fez essa postagem em um perfil novo nas redes sociais, um dos muitos que ele tinha, e todas as outras postagens que ele fez nesse perfil não eram públicas. Só essa era. Sem contar que essa postagem foi feita mais de um mês depois que Caleb foi dado como morto. Então parece que ele provavelmente só estava tentando encobrir de alguma forma o desaparecimento ou assassinato do filho dele. Segundo um vizinho, Stephen e Wendy disseram que Caleb estava doente e tinha ido para a casa de um parente. Apesar de só saber da existência de Caleb e nunca ter visto o garoto pessoalmente, esse vizinho, outros membros da família das crianças, disseram que estavam completamente afastados de Stephen e Wendy, e nem sabiam que Wendy estava grávida do Caleb. Os poucos que sabiam não faziam ideia se Caleb era menino ou menina, porque Wendy e Stephen tinham perfis completamente diferentes no Facebook, com nomes diferentes, e não tinham nenhuma foto dele. Liu Lin cresceu com El e é prima do pai falecido do bebê de 1 ano que está desaparecido. Ela diz que a família está em um estado constante de luto.
já que novas informações sobre a perda do primo e o desaparecimento da criança continuam surgindo. Pois assim como todos estão irritados, eu também estou com o que aconteceu. Isso não tira a dor e o sofrimento. É uma situação realmente triste e horrível só de pensar. O que as crianças passaram. Isso me traz paz de espírito saber que a Pam foi presa? Eu não diria exatamente paz de espírito. Eu quero justiça para o Caleb e para a Riley. Não vou dizer que fiquei chocada. Eu tinha esperança de que o resultado fosse diferente. Sabe, se o Caleb não está mais entre nós, então onde estão os restos dele? O que aconteceu? Dizem por aí que o Stephen pode ter achado que o Caleb não era seu filho, o que pode ter sido o motivo pelo qual ele o machucava, e não a irmã mais velha, a Riley, já que dizem que ela não sofreu o mesmo tipo de abuso que o irmão. Alguns especularam que Riley já estava morta antes do acidente de carro e que aquilo seria só uma forma dos pais encobrirem o fato, que eles também já a tinham matado. No entanto, a polícia confirmou que a garotinha realmente estava viva antes do acidente. Também foi dito na internet que a Wendy trabalhou em um aterro sanitário até setembro de 2024. Depois, ela começou a trabalhar no fórum. Depois, disseram que ela ainda ia ao aterro sanitário 2 ou 3 vezes por semana para coletar dinheiro e fazer papelada. Isso fez com que muitos especulassem que o corpo do Caleb possivelmente está no aterro sanitário, embora eu não tenha ouvido nada sobre as autoridades terem investigado essa pista. Colegas de Wendy no aterro sanitário relataram que ela frequentemente chegava ao trabalho com hematomas, mas não queriam se intrometer. Em abril de 2025, tanto Wendy Bailey quanto John Bailey foram indiciados pelas acusações, que agora incluíam abuso infantil agravado, 4 acusações de violência doméstica e abuso de cadáver. John também foi indiciado por obstrução da justiça e Wendy foi indiciada por negligência criminosa. Cerca de um mês depois, em 8 de maio de 2025, o Departamento do Xerife do Condado de Fayette anunciou que havia descoberto restos humanos em uma pilha de lixo para queima na residência da família. Acredita-se que eram do pequeno Caleb, de 1 ano, embora ainda não tenha sido oficialmente confirmado. John Bailey deveria comparecer diante de um juiz esta manhã, mas não entrou na sala do tribunal, isso porque o caso dele foi adiado mais uma vez, desta vez a pedido do réu. John Bailey e sua filha, Wendy Bailey, foram ambos presos em dezembro de 2024, acusados por envolvimento o desaparecimento e a presumida morte do pequeno Caleb Collins, de 1 ano de idade. Quase um ano depois, nenhum dos dois apareceu em audiência aberta e as audiências continuam sendo adiadas. O promotor Andy Hamlin afirma que seu escritório ainda espera provas essenciais para o caso avançar. Assim que todas as provas estiverem disponíveis e pudermos ir a julgamento, o Estado vai buscar levar o caso a julgamento. Eu e a promotoria levamos os casos a julgamento porque queremos resolvê-los para as vítimas e suas famílias. E certamente esse é o caso aqui, mas precisamos ter todas as provas antes de podermos provar o caso de forma suficiente. Isso é parte do motivo da demora desse processo. O sistema judiciário é muito lento e é importante que todas as provas estejam disponíveis para que o Estado possa aprovar o caso de forma suficiente e buscar justiça para essas crianças. O gabinete do xerife do condado de Fayette informou que ainda espera os resultados de DNA do laboratório do FBI para saber se os restos encontrados no início do ano eram de Caleb Collins. Neste momento não tenho nada em mãos que sugira que Caleb foi encontrado. Agora, você sabe, novamente, não vou entrar em detalhes sobre quais foram as evidências apresentadas, mas continuamos esperançosos de que seremos capazes de identificar. Hamlin também explicou que tipo de punição pode ocorrer se o caso for a julgamento. A pena de morte não está em jogo, pois não se trata de homicídio qualificado. Portanto, prisão perpétua no Departamento de Correções é a pena máxima possível. E, a menos que algo mude, essa seria a sentença e os parâmetros com os quais trabalharíamos. Em julho de 2026, Wendy Bailey, de 24 anos, se declarou culpada das acusações de violência doméstica em primeiro grau e abuso infantil agravado. A acusação de negligência criminal contra ela foi retirada. Depois, ela recebeu 2 penas de prisão perpétua, uma para cada acusação, a serem cumpridas consecutivamente.
John Bailey ainda está aguardando seu julgamento. O funeral do pequeno Riley foi realizado no domingo, 15 de dezembro de 2024, na capela da Reiser & Son Funeral Home, em Columbia, Louisiana. Ela foi então sepultada no cemitério Fellowship, também em Columbia. Bem, obrigada por ouvirem a história de Caleb e Riley hoje. Agora, está claro que os pais queriam sair dessa da maneira mais fácil ao bater o caminhão. Eles não queriam ter problemas com a lei por matar o filho, então decidiram tirar a própria vida também. Mas fico feliz que Wendy pelo menos tenha sobrevivido. Assim agora ela pode ser punida por suas ações ou pela falta delas. Então, se você gosta de True Crime e quer me ouvir falar sobre isso, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativar as notificações também. Assim você vai saber quando eu postar um novo vídeo, que é pelo menos 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao A Wicked World hoje. Até a próxima. Se cuidem, pessoal. Tchau. Obrigada aos apoiadores do A Wicked World. Agora tem ainda mais conteúdo do A Wicked World no Patreon. Então, confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, envie um e-mail para awickedworldtruecrime no endereço awickedworldtruecrime@gmail.com.